Olá, meu nome é Elisete, sou professora de filosofia e hoje nós vamos falar sobre as filosofias de vida no período helênico. Helênico porque vem de Alexandre, o grande conquistador, e a Grécia foi dominada, pelos macedônios, e com isso as cidades gregas perderam a sua autonomia política, cultural, econômica, como Esparta, Corinto, Atenas. E isso trouxe muita angústia, insegurança ali para os gregos. Então, nesse momento, eles passaram a pensar sobre maneiras de viver melhor, de ter uma imperturbabilidade da alma. Então, foram criadas teorias, foram escritas teorias. A primeira corrente que nós vamos falar é do estoicismo. De acordo com essa corrente, não há nada que nós possamos fazer para fugir do nosso destino. Por exemplo, se uma pessoa nasce numa situação extremamente desvantajosa, como de escravo, que era esse o caso no período do helenismo, que existia escravidão, mas a escravidão naquele tempo ali do helenismo, ou mesmo a escravidão na Grécia, não é a mesma da escravidão que nós conhecemos. É uma escravidão que não tem nada a ver com a cor da pele. A escravidão lá na Grécia era os prisioneiros de guerra. Então, essa corrente diz o seguinte: se você nasce numa situação ruim, desvantajosa, não importa, seja de pobreza, seja de doença, você não pode fazer nada para mudar essa situação, porque tudo já está regido por uma ordem universal. Então, está tudo predeterminado. E não é culpa da pessoa. Então, o estoicismo diz que tudo que acontece, então, se o sujeito nasce numa situação de extrema pobreza, se o sujeito nasce doente, com todo tipo de males, é porque tinha que ser daquela forma, porque existe uma razão para isso. Então, ele não pode fazer nada, e nem é culpa dele. Então, é isso que diz o estoicismo. Tudo que acontece tem um porquê, tem uma razão. E, ao mesmo tempo, diz que não há nada que você possa fazer. Resumindo, o estoicismo significa isso. E a segunda corrente filosófica que nós vamos falar é sobre o epicurismo. E de acordo com essa filosofia de vida, para alcançarmos a ataraxia, que significa a imperturbabilidade da alma, é necessário moderar, viver uma vida moderada, moderar sentimentos de paixão, de medo, apegos, cobiça, inveja. E disse dessa forma, sentir somente prazer, que é acima de tudo a ausência da dor. Então, não podemos confundir quando essa corrente diz o seguinte, que devemos sentir somente prazer, porque é muito comum essa corrente ser relacionada com prazeres da carne desenfreado, como gula, sexo. Não tem nada a ver com isso, porque esse prazer, quando ele se refere a prazer acima de tudo, é a ausência da dor. Porque quando você não sente dor, isso já é um sentimento, a sensação de prazer. Então, isso traz a imperturbabilidade da alma, isso traz a ataraxia. Agora nós vamos falar sobre mais uma corrente filosófica, que é o cinismo. De acordo com os historiadores, os adeptos dessa corrente filosófica eram conhecidos como Sócrates louco ou Sócrates demente, porque eles tinham influência muito grande dos ensinos de Sócrates, porque eles valorizavam o autoconhecimento, assim como Sócrates ensinou durante sua vida a importância do homem conhecer a si próprio. Então, esses adeptos, eles desprezavam de tal maneira que eles moravam nas ruas mesmo. E não se sabe se é lenda, um desses adeptos dessa corrente, o cinismo, o Diógenes, ele morava no barril. E Alexandre, o imperador, um dia perguntou a Diógenes, chegou, o Diógenes estava lá dentro, no barril,
né? Ele morava no barril. Aí o grande, né, Alexandre, o grande, perguntou para ele se tinha algo que ele pudesse lhe fazer, ao qual o Diógenes respondeu: sim, por favor, saia da frente do meu sol. E segundo contam, Alexandre ficou muito admirado com essa resposta e que ele teria dito que se ele não fosse Alexandre, ele seria Diógenes. E a última corrente filosófica que nós vamos falar agora é sobre o pirronismo. De acordo com os adeptos dessa filosofia de vida, não há como conhecermos nada na sua essência, conhecer verdadeiramente alguma coisa. De acordo com os adeptos do pirronismo, é impossível conhecimento verdadeiro. Por causa disso, eles não emitiam nenhum valor, eles não emitiam nenhum julgamento sobre nada. Eles se mantinham calados e dessa forma eles alcançavam a paz interior, a imperturbabilidade da alma. E esses seguidores, né, do pirronismo, eles eram também adeptos ao ceticismo. E o que é o ceticismo? O ceticismo duvida de tudo. E para o ceticismo não há como conhecer nada. Ele prega a impossibilidade do conhecimento verdadeiro. Então, gente, é isso. Por hoje é só. Estudamos então sobre a corrente filosófica do epicurismo, do estoicismo e do pirronismo. Então, até mais.